Bom, agora a gente vai direto para São Paulo com o jornalista Henrique Heinz, que atualiza agora a gente com informações sobre o retorno do Campeonato Paulista de Futebol de 2020. Pois é, os preparativos aí, já que o Campeonato Carioca já começou, mas São Paulo está um pouco atrasado, os clubes estão aí conversando sobre esse retorno. Então, quem bate o papo com a gente agora, um bate-papo virtual, é o jornalista Henrique Heinz. Boa tarde, Henrique. Obrigado pela participação aqui no nosso Esporte Show. E eu queria começar com você, claro, querendo saber como é que estão as tratativas aí entre os clubes e a federação para que a bola volte a rolar aí nos gramados de São Paulo. Boa tarde, Francinito. Boa tarde a todos que acompanham o Esporte Show na TV Meio Norte. Bom, a situação em São Paulo aqui segue um pouco indefinida com relação à volta do futebol nos gramados, né, em campo, com bola rolando. O que se tem, por enquanto, de definido é o seguinte: na última quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, autorizou a volta dos clubes, a volta do treinamento dos clubes aqui em São Paulo. Então, todos os times da primeira divisão do Campeonato Paulista receberam aval, receberam autorização do governador do estado para voltarem a treinar a partir do dia 1º de julho. A partir da próxima segunda-feira, dia 22, os clubes estão autorizados a realizar testes físicos e fisiológicos em seus atletas, mas de maneira individual. Então é o futebol paulista, aos poucos, diferentemente, como você mesmo disse, do Carioca, tentando retornar com as partidas, né? Então, resumindo, para quem está acompanhando de casa, a partir da próxima segunda-feira, todos os clubes da Série A, da primeira divisão do Campeonato Paulista, já podem realizar de maneira individual e com toda a segurança possível os testes físicos e fisiológicos em seus atletas. E aí sim, a partir do dia 1º de julho, os clubes podem voltar a treinar. Com relação à volta do futebol em si, ainda há uma certa indefinição por parte do governo do estado, que está conversando e tratando essas tratativas junto com a CBF, com a Confederação Brasileira de Futebol. A princípio, pelo menos por enquanto, de informações que a gente tem, o retorno ao campo, o retorno com as partidas oficiais, deve acontecer no final de julho, começo de agosto, mas é só especulação no momento. Francinito. Muito bem, Henrique, eu queria saber sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem mostrado entre os grandes clubes de São Paulo, entre os 4 grandes clubes, o time que com maior resistência a esse retorno do futebol. O próprio técnico Vanderlei Luxemburgo, do Verdão, tem dito aí que não é hora de voltar, tem que ter um pouco mais de paciência. Quais são as últimas notícias sobre o Verdão? O que é que eles estão aí falando desse momento em relação ao retorno do futebol em São Paulo? Bom, falando especificamente do Palmeiras, de fato, entre os grandes da capital, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, é o clube que melhor está estruturado no momento para aguentar esse retrato, né, que acontece hoje com a pandemia, né? O Corinthians vive uma situação financeira muito complicada, o São Paulo também fechou o ano passado com um déficit muito grande, e o Santos, apesar de ter fechado com um déficit no azul no ano passado, é um clube que há muitos anos vem enfrentando problemas financeiros, né? E é óbvio que a pandemia ela traz prejuízos grandes para esses clubes que têm um problema financeiro maior, né? Hoje eu diria que Palmeiras e Flamengo são as únicas equipes do futebol, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, que têm condições de segurar a onda por algum tempo. Mas mesmo assim, a situação é bastante complicada, porque o Palmeiras mesmo, há algumas semanas, já fez uma redução salarial de 25% no salário do elenco dos jogadores. Os jogadores aceitaram, sem maiores problemas, né? Os jogadores até, os principais líderes da equipe, como o volante Bruno Henrique, o capitão Dudu e o volante agora zagueiro Felipe Melo, disseram aqui para toda a imprensa que aceitaram com a maior tranquilidade, entenderam a situação que vive hoje a sociedade, principalmente o futebol e os clubes aqui de São Paulo, mas é uma situação complicada, né? O Palmeiras entende sim que não é um momento de volta ao futebol, mas, eventualmente, você tendo a oportunidade de poder retornar aos treinos, você tendo a liberação, o Palmeiras também não vai desacatar nenhum tipo de ordem ou nenhum tipo de recomendação por parte do governo de São Paulo. Mas, obviamente, entre os 4 grandes de São Paulo, o Palmeiras é quem consegue segurar a barra, mas eu diria que não é por muito tempo, viu? Essa situação da crise financeira afeta a todos, até mesmo aqueles que têm uma gestão mais bem estruturada. Tá certo, muito obrigado então ao jornalista Henrique Heinz pela participação aqui no Esporte Show. Obrigado, Henrique, você volta depois aí, quando você tiver mais informações, próxima semana. Estamos juntos aqui, aguardando aqui as suas informações
atualizando a gente sobre o futebol paulista. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Francinito, e sempre que precisar estou à disposição. Um bom programa para você. Muito obrigado, então, mais uma vez ao Henrique Reis, jornalista falando direto de Campinas, São Paulo. Olha,